Olá, bom dia, meus queridos. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos. Desejo a paz de Deus para todos. Eu, irmão Carlos, aqui no canal Filhos de Deus. Estou aqui nessa manhã para trazer um vídeo para os irmãos. Um vídeo que pode te libertar da lei de Moisés, pode te libertar na mente, no entendimento, para que você viva hoje entendendo que o que nos basta é a graça de Deus, e que hoje, debaixo da graça de Deus, não é bom viver os rudimentos da lei. Amém, meus amados irmãos? Então, eu queria pedir para os amados irmãos aí que estão ouvindo esse vídeo, se gostar desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe para os irmãos que você conhece, para as pessoas que você conhece, para que eles também venham ouvir este vídeo, assistir esse vídeo e entender um pouco sobre a graça de Deus, que é isso que nos basta, a graça nos basta. Como Paulo falou que a graça bastava para ele, e eu também falo hoje que a graça me basta. Não é obrigado eu voltar mais a viver os rudimentos da lei de Moisés, esquecendo a graça de Deus. Amém, meus amados irmãos? Pois bem, eu disse que ia trazer o vídeo para falar sobre coisas da lei, coisas do antigo pacto, e também coisas do novo pacto. Mas por enquanto nós vamos falar das coisas que do antigo pacto, coisas que eram da lei de Moisés, que para nós fazermos hoje, muitos irmãos ainda fazem, porque não foi revelado a ele a graça de Deus. Mas quando for revelado a eles na palavra que a lei de Moisés não é mais para nós, eles também vão pregar a graça de Deus. Esquecer esses rudimentos, esses preceitos, que são muitos preceitos, como um amigo meu diz, como um irmão meu diz, são preceitos sobre preceito, preceitos sobre preceitos. E aí, realmente é muito complicado, é muito pesado, é um fardo pesado. Ninguém conseguiu praticar, cumprir toda a lei, menos a não ser Jesus, Jesus de Nazaré, que veio para cumprir, exatamente porque os irmãos não cumpriam. E hoje, debaixo da graça, querer voltar a viver a lei, é como Paulo diz, é esquecer Cristo, é esquecer o que Cristo fez por nós. Eu não sou nada contra o irmão que prega a lei de Moisés, ainda faz batismo nas águas, ainda faz Santa Ceia, Páscoa, e ainda prega dízimo como maldição, que se não pagar dízimo vai para o inferno. Eu não sou contra. Por que eu não sou contra? Porque ele está ensinando o que ele aprendeu. Isso foi pregado há muito tempo, e isso se tornou como uma verdade, como uma tradição, em nosso meio. Mas muitas pessoas, já tendo intimidade com a palavra, lendo o Evangelho, já entendeu. Muitas pessoas, irmão. São muitas pessoas que já estão vivendo como filho de Deus, vivendo a graça de Deus, sem esse fardo pesado da lei. Mas muito bem, vamos para o assunto dessa manhã, que vamos falar sobre batismo nas águas, que era uma das ordenanças que existia debaixo da lei, no tempo que Jesus ainda estava vivo, porque enquanto Jesus estava vivo, a lei ainda prevalecia, os templos ainda funcionavam, ainda sacrificavam os animais para ver os pecados, Então, nós vamos ler aqui em Mateus 3, 5, para nós começar sobre uma das coisas que era da lei, da lei de Moisés. Mateus 3, 13, diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João Batista junto do Jordão, para ser batizado por ele. Aqui, Jesus foi ter com João Batista, que foi um dos últimos profetas da lei,
foi um dos últimos profetas da lei, e ele ensinava que tinha que batizar nas águas para arrependimento de pecados, né? Tinha que batizar nas águas para arrependimento de pecados. Então, entendendo isso, Jesus foi ter com João. João ensinava o batismo nas águas. Por que que Jesus de Nazaré foi ter com ele? Porque ele tinha que cumprir toda a lei de Moisés. Ele tinha que cumprir. Ele não podia dizer, não, batismo nas águas acabou. Eu cheguei, agora vou ensinar o reino eterno. Não. Ele tinha que cumprir, porque senão os fariseus e sacerdotes do tempo condenavam ele, pegavam ele na lei. Porque naquele tempo a lei era que prevalecia, a obediência era a lei de Moisés. Ele veio para tirar a lei, mas enquanto ele veio, ainda a lei existia. Então o batismo nas águas era uma das coisas que acontecia naquele tempo, na lei. E ele disse, João Batista disse, eu é que careço de ser batizado por ti, e tu vem a mim? Então ele disse, não, deixa por agora, porque assim há de ser, né? Assim tem que ser. Por que ele disse isso? Porque ele tinha que cumprir a lei de Moisés. Ele veio para cumprir, e depois de cumprir, abolir. Ela foi abolida, a lei de Moisés. Você não sabe, em outro vídeo eu falo sobre os capítulos e versículos que diz que a lei de Moisés foi abolida. Um irmão meu ficou estarrecido quando eu disse que a Bíblia abolia a lei de Moisés, porque ele não compreende a graça ainda. Mas quando ele compreender, ele vai dizer, é verdade, a própria Bíblia, o próprio Deus aboliu a lei de Moisés. Porque senão, até porque, de que adiantaria Jesus ter vindo se a lei de Moisés fosse prevalecer? Como ele mesmo diz, se a primeira fosse irrepreensível, não precisava Jesus ter vindo. Ele veio exatamente porque ela estava enferma, né? A lei estava enferma, e ele veio para isso. Pois muito bem. Então, Jesus também disse, ele disse que não ia ficar nem um tio e nem um jota da lei, né? Em Mateus 5,17, vamos acompanhar Mateus 5,17, veja lá o que ele diz. Ele diz assim, Jesus disse, não cuideis, que eu vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir, né? Por que ele diz isso? Porque ele não podia destruir a lei quando chegou, porque se ele destruísse a lei, ele não cumpria ela, e ele teria que cumprir e morrer na cruz, para tirar os pecados que eram da lei, né? Os pecados era coisa da lei, era transgressão da lei de Moisés, e ele tinha que cumprir a lei para que o pecado se acabasse, para que o pecado fosse extinto, como ele acabou com o pecado. E quando ele morreu, aí sim cumpriu toda a lei, e o pecado foi junto com ela, porque o pecado era uma transgressão da lei. Não é mais meus erros hoje. Meus erros hoje são coisas erradas que nós vamos pagar pelas leis do país, né? Pelas leis instituídas pelo país. São obras da carne que a gente paga desta forma. Jesus não vem mais cobrar o pecado, não, porque o pecado ele já tirou. Então, ele diz também aqui em Lucas 16:16. Veja bem o que ele diz. Em Lucas 16:16. Lucas 16, bora conferir aqui. Lucas 16:16. Vamos ver. Lucas 16:16. Vamos ver o que ele diz aqui em Lucas 16:16. Ele diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Naquele tempo
tinha que empregar força, no tempo da lei, tinha que empregar força para entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus era o próprio Jesus na terra. Como ele mesmo disse, é chegado o reino de Deus na terra, por ele. O reino de Deus veio na terra por ele. O reino de Deus não é um local físico, não. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é paz, é felicidade. Quem tem isso está vivendo o reino de Deus. Amém, meus amados irmãos? E isso, esta lei e os profetas duraram até João Batista. Quando diz que a lei e os profetas duraram até João Batista, meu amigo, é porque ela acabou, né? O próprio Jesus estava dizendo que ela acabou. E era isso que eu tinha para trazer para os amados irmãos. Então, deixe seu like, mostre isso para mais pessoas, para que os nossos irmãos venham entender, se libertar na mente, pelo entendimento, pela força do entendimento, como diz a palavra. Amém, meus amados irmãos? Deixe seu like, compartilhe, compartilhe para mais pessoas, ajude a libertar os irmãos da escravidão da lei de Moisés, porque viver a lei de Moisés é viver na escravidão. Era a lei da condenação e da morte, coisas que Jesus cumpriu deixando a graça, que ele mesmo disse que o fardo é leve. Mas os irmãos, tem muitos que ainda preferem viver a lei de Moisés, mas eu creio que é porque ele não entende ainda, porque quando ele tiver intimidade com a palavra, quando ele for revelado a ele na palavra, que a graça de Deus nos basta, ele vai realmente respirar um ar de liberdade. Amém, meus amados irmãos? Um abraço, até a próxima. Falei demais do meu tamanho e um abraço do irmão Carlos. Tamo junto.